Tá com fome de Bíblia? A paz do Senhor, povo de Deus. Tá com fome de Bíblia? Eu tô com fome de Bíblia. Eu quero trazer um despertamento à igreja hoje. Em Atos 17, 24, diz que o Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário produzido por mãos humanas. Tem muito crente aí querendo pegar este versículo e dizer que Deus não habita mais dentro da igreja. Isso é uma inverdade, tá? Tem muito crente querendo se auto-justificar, porque não quer mais se congregar, dizendo que Deus não habita mais no templo. E aí utiliza desse versículo para tentar justificar as suas vidas fora da comunhão com os irmãos na igreja. E eu quero trazer esse despertamento hoje para a igreja, tá bom? A igreja precisa despertar com relação a este ensinamento que está sendo inserido como uma doutrina falsa no meio do povo de Deus. Quando Paulo relata que Deus não habita em templos, em santuário produzido por mãos humanas, Paulo estava utilizando-se do momento onde, naquela época, muitos adoravam deuses em templos, e nesse momento Paulo vê um altar levantado no versículo 23 de Atos 17, ele vê um altar levantado ao Deus desconhecido, e ele aproveita deste altar para tentar trazer o verdadeiro evangelho. Ele aproveita deste altar para tentar introduzir o ensino ao qual Cristo tinha deixado. Ele estava tentando introduzir no povo na época que Deus agora estava habitando dentro do ser humano através do Espírito Santo, como o próprio Cristo declarou: é necessário que eu vá para que o Consolador venha. E este mesmo Consolador, o Espírito Santo, habitará no meio de vós, dentro de vós. E é Ele que vai trazer o despertamento do pecado, da justiça e do juízo. Então Paulo estava ensinando ao povo. Então, irmão, vamos parar de pegar este versículo e atrair para si uma justificativa ao qual você não quer mais se congregar. A própria palavra fala em Hebreus capítulo 10, olha aqui, irmão, olha aqui o que Deus está falando. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Em outras versões, fala que alguns não podem deixar de se congregar, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Sabe por que estão utilizando o versículo 24 de Atos 17, dizendo que Deus não habita mais em templos produzidos por mãos humanas? Porque esse mesmo povo, irmão, pode ir atrás. Eles não conseguiram continuar se congregando com os outros irmãos. Sabe por quê? Porque congregar necessita relacionamento. E muitos não têm conseguido mais se relacionar. Esse é o problema. Muitos não têm matado o seu eu para entender o próximo. Muitos não querem compartilhar da sua vida. Estão entrando no sistema do século, no individualismo, e o individualismo está vindo para o meio da igreja, fazendo com que alguns crentes até se sintam em paz em visitar uma igreja A, na segunda, igreja B, na terça, igreja C, na quinta, igreja D, no domingo. Enquanto o problema está nele mesmo. Ele é que não quer se congregar, porque para se congregar tem que se relacionar. Para se relacionar eu tenho que conviver com as qualidades e com os defeitos do meu irmão. E muitos não querem isso. Muitos não querem conviver nesse relacionamento. Esse é o problema desse povo que tem dito que Cristo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, irmão, vamos parar, tá? Vamos parar de pegar versículos isolados e trazer para si uma justificativa que você sabe que o problema está em você. Isso é um despertar para a igreja hoje. Olha, volta a se congregar.
Volta a estar debaixo de uma autoridade espiritual, ou você não consegue mais porque você tem um espírito da rebeldia, que não quer se colocar debaixo de uma autoridade espiritual. Tem muita gente aí, irmão, trazendo para si um evangelho onde o véu foi rasgado, e aí todos têm livre acesso. Isso, todos têm livre acesso para orar, para pedir a Deus. Mas Deus ainda utiliza das suas lideranças, Deus ainda utiliza da sua igreja, Deus ainda está operando nas igrejas, Deus ainda está falando através de boca de homens de Deus. Ainda tem 7.000 que ainda não se dobraram, tá bom? Se você teve algum problema com algum líder, olha, deixa Deus tomar de conta dessa causa e volta a se congregar. E volta a estar debaixo de uma autoridade espiritual. Volta a congregar, volta a se relacionar com os irmãos. Volta a se motivar com os irmãos. Tá bom? Porque Deus ainda habita dentro da igreja. Esse é o Fome de Bíblia de hoje. Que essa palavra possa ter te edificado. E eu creio, em nome de Jesus, que você vai voltar a se relacionar com a igreja do Senhor, com o povo de Deus. Lembre-se, lá no céu não há casa, lá no céu não há placa, lá no céu não há muro. Você vai ter que conviver com os irmãos lá no céu, querido. Então, chegou a hora de congregar aqui embaixo, para viver lá em cima, tá bom? Fica na paz. Esse é o Fome de Bíblia de hoje, e eu volto em breve com mais um Fome de Bíblia, tá bom? Fica na paz, um grande abraço.